Eu vou apresentar aqui uma ferramenta que a gente chama de dossiê de matrizes. É uma ferramenta destinada a trabalhar com seleção e melhoramento genético do plantel, que apresenta mais de 20 indicadores de cada matriz do rebanho, e com esses indicadores você consegue avaliar quem são as melhores e as piores matrizes. Você informa aqui a data inicial e final do período que você quer avaliar, clica no botão calcular para ele fazer os cálculos. O programa vai gerar esses mais de 20 índices para cada uma das matrizes presentes no plantel. Deixa eu passar aqui rapidamente para mostrar todos esses índices, mas eu vou falar um pouco mais de cada um deles. E aí, para a gente ter uma avaliação do plantel com cada um desses indicadores, a gente clica no botão Médias e Desvio Padrão. O programa vai gerar um relatório para cada um desses índices, um relatório semelhante a esse. Por exemplo, aqui para a idade, a gente tem que a média por matriz é de 5,08 anos, e aqui mais embaixo a gente tem uma distribuição por faixa etária, mostrando o número e a porcentagem de matrizes que nós temos em cada faixa etária. Por exemplo, entre 2 e 2,99 anos nós temos 5 matrizes, entre 3 e 3,99 a gente tem 19 matrizes, que representa 25,68% do plantel, e assim por diante. Então, com esse relatório, a gente tem aqui uma forma de visualizar, além da média, como está a distribuição das matrizes para cada um dos indicadores. Supondo que a idade seja um critério de descarte para mim, eu vou descartar as vacas mais velhas, eu consigo identificar aqui qual o limite superior do meu plantel e aonde eu posso traçar uma linha de corte. Por exemplo, eu posso selecionar aqui vacas acima de 8 anos para descartar. Eu sei que eu tenho aqui 4 vacas entre 8 e 9 e mais 3 acima de 9 anos, o que totaliza aqui em torno de 9, 9,5% do meu plantel. Eu traço uma linha de corte, decido aqui então, vou descartar vacas acima de 8 anos, e aí através dessa ferramenta eu consigo identificar quantas vacas eu tenho acima de 8 anos e quais são essas vacas. Passando pelos outros índices, a gente tem aqui número de crias total, idade ao primeiro parto, número de partos no período, onde a gente pode ver, por exemplo, em número de partos no período, nós selecionamos aqui 2 anos de avaliação, a gente tem aqui vacas com 2 partos, vacas com 1 parto e uma vaca com nenhum parto nesse período de 2 anos. Mais à frente a gente tem número de filhos no período, intervalo entre partos. Intervalo entre partos, por exemplo, a gente tem aqui vacas próximas aos 12 meses, que seria a meta, inclusive vacas abaixo de 12 meses de intervalo entre partos, e vacas bem acima, chegando aqui a 28 meses de intervalo entre partos. É interessante avaliar essa distribuição, porque só pela média a gente não conseguiria enxergar que tem animais aqui com um desempenho tão ruim desse jeito, né? Desviando tanto aqui do objetivo que seria próximo aos 12 meses de intervalo entre partos. Passando mais à frente aqui, a gente tem o indicador número de coberturas por prenhez. A gente enxerga aqui que a média é de 2,76 coberturas por prenhez, mas olhando aqui na distribuição, a gente vê que tem matrizes entre 1 e 2 coberturas, 2 e 3, e até matrizes aqui com 6, 7, 8 coberturas por prenhez nesse período avaliado. Então, por exemplo, se eu for usar esse critério como descarte, apesar de não ser o mais adequado, mas eu utilizaria aqui acima de 6 coberturas, eu traçaria a linha de corte aqui e eu consigo identificar quem são essas matrizes que têm acima de 6 coberturas por prenhez. Um outro indicador importante é a perda gestacional. A gente vê aqui que tem 6 matrizes que nesse período tiveram uma perda gestacional. Então eu consigo selecionar também quem são essas matrizes. Se for um critério meu de descarte, fica fácil identificar quem são essas matrizes. E aqui mais à frente eu vou pular alguns indicadores aqui e vou direto para a produção de leite. Eu tenho aqui um indicador que mostra a produção de leite total no período. A média por matriz foi de 7.670 kg de leite. E a gente vê a distribuição aqui, vacas que deram pouquíssimo leite aí, na faixa de 0 a 500 quilos, na faixa de 1.000 a 1.500 quilos, de 1.500 a 2.000 quilos e assim por diante. Então eu consigo saber quem são as melhores, as vacas mais produtoras e as menos produtoras. Aqui no final da página eu tenho vacas acima de 16.000 quilos no período. Aqui na página seguinte, a última faixa classificatória aqui, uma vaca acima de 18.000 quilos no período. E aqui mais à frente, pegando um outro indicador relacionado à produção de leite, a gente tem aqui média por quilo de leite por dia de lactação nesse período, ou seja, ele calcula o número de dias em lactação que cada vaca ficou nesse período selecionado e o leite produzido e calcula a média por dia de lactação. A gente tem aqui uma média de 19,57 quilos por dia por vaca. E a gente tem também a distribuição, então tem vacas entre 10 e 13 quilos, de 13 a 16 quilos, e vacas aqui acima de 31 quilos por dia em lactação. Logicamente, se a gente fosse selecionar por esse critério, a gente traçaria
a linha de corte aqui em cima, vacas aqui, por exemplo, abaixo de 16 quilos, né? Então eu tenho em torno de 13, 14% das vacas que vão atender esse critério. E aqui é interessante a gente observar isso, esse percentual, porque cada plantel está numa situação, cada plantel está num status da sua evolução genética. Então, por exemplo, para esse plantel aqui, se eu quiser descartar vacas que estão abaixo de 19 quilos de leite, eu vou ter aqui 38 mais 11 mais 2, mais de 50% do meu plantel vão se enquadrar nesse critério. Então a minha pressão de seleção tem que ser de acordo com a situação do meu plantel. Por isso que esse relatório é importante. Ele te mostra essa distribuição e te mostra aonde você pode traçar essa linha de corte que você vai atender ali a um parâmetro de 10 a 20% de descarte do plantel. Você já vai conseguir enxergar isso de imediato. Aonde você traçar a linha de corte, você já enxerga quantos por cento das matrizes vão se enquadrar, vão se encaixar naquela linha de corte, e você já avalia se esse percentual é adequado ou não para o seu descarte. A gente pode usar o filtro para selecionar as matrizes que vão atender aqueles critérios que foram definidos quando a gente avaliou a situação do plantel em cada um dos indicadores. Nesse filtro é possível a gente selecionar os animais através de qualquer um desses indicadores, definindo os valores de acordo com o que foi avaliado no relatório de médias e desvio padrão. Então você pode definir os limites inferiores ou superiores para cada parâmetro, ou o intervalo de valores dentro do qual você deseja selecionar os animais. Eu vou dar um exemplo aqui selecionando o intervalo entre partos. Vou definir um valor mínimo de 15 meses, ou seja, o filtro vai selecionar todas as matrizes que apresentaram nesse período que a gente está avaliando, intervalo entre parto acima de 15 meses. Clicando aqui em confirmar, ele me apresenta aqui, são 15 matrizes que atenderam a esse critério, né? Vou mostrar aqui na coluna do intervalo entre partos, todas elas com esse valor acima de 15. Então eu consigo, de uma forma bem fácil, bem objetiva, identificar quem são esses animais. Vou voltar no filtro e agora eu vou associar um outro parâmetro, o número de coberturas por prenhez. Defini como valor mínimo 4. O filtro vai me apresentar as matrizes que apresentaram 4 ou mais coberturas por prenhez durante esse período. E como eu selecionei dois critérios, eu posso associar os dois utilizando ou e. Se eu utilizar a opção ou, o programa vai me apresentar as matrizes que apresentaram intervalo entre partos acima de 15 meses ou que tiveram um número de coberturas por prenhez acima de 4. Se eu utilizar a opção e, ele vai associar os dois critérios, ou seja, vacas que tiveram intervalo entre partos a partir de 15 meses e número de coberturas por prenhez também a partir de 4. Então, dessa forma, o filtro vai me apresentar aqui 9 matrizes que atenderam a essa condição. Vou apresentar aqui na coluna de intervalo entre partos e de número de coberturas por prenhez, todas elas atendendo a esses critérios. Essa ferramenta, então, é uma ferramenta bem interessante, objetiva, fácil de usar para técnicos e criadores que vão trabalhar com melhoramento genético no plantel, conseguindo aí de uma forma bem rápida identificar quem são as melhores e as piores matrizes do plantel com base no seu desempenho, tendo à mão uma informação bem fundamentada para promover o melhoramento genético do plantel.